Amém, queridos? Nós estamos falando, desde o domingo passado, sobre paternidade. E vamos dar continuidade hoje. Essa mensagem de hoje, tema dessa mensagem de hoje, esqueçam Zezé de Camargo e Luciano, mas o tema é o dia em que saí de casa. Não tem nada a ver com Zezé de Camargo e Luciano, tá, irmãos? Está amarrado em nome de Jesus. Mas o tema é esse, o dia em que saí de casa. E ele fala sobre rupturas que acontecem muitas vezes na nossa família. Eu lembro que eu já tive a experiência de sair de casa uma vez. E no dia que eu saí de casa, foi difícil, porque eu já tinha 27 anos, eu morava muito tempo, todos esses anos eu morava com meus pais, e muito apegado a eles, e a casa, e a tudo. E naquele dia me deu um frio na barriga muito grande, que eu fiquei assim, meu Deus, estou saindo de casa, o que eu estou fazendo da minha vida, Jesus? Eu vou morar sem estar com meus pais por perto. E foi assim um pouco difícil ter cortar esse cordão umbilical emocional, né, que eu tinha com os meus pais, e foi muito difícil isso. E muitas vezes, queridos, na nossa vida familiar, no decorrer da nossa vida, essas rupturas nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos que nós temos com os nossos familiares, dentro do núcleo da nossa família, eles vão causando vários estragos aí no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa caminhada, e eu queria conversar um pouco com vocês hoje sobre isso. Mas para a gente começar a nossa conversa hoje, eu preciso falar sobre o propósito eterno de Deus, porque tudo começa em Deus, tudo começa nele, tudo termina nele, amém? E o propósito eterno de Deus, ele começa com um conceito muito simples, baseado na figura da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos lá de novo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a figura da Trindade, os três. A figura da Trindade, queridos, eles representam a primeira família. Repita, Deus vive em família. Sim, e Deus criou a primeira família. A figura da Trindade, essa é a primeira representação de família que nós temos. E por viver em família, Deus cria o jardim do Éden. E após ter criado todas as coisas, Deus cria o homem, Deus cria a mulher, para que ali, no jardim do Éden, o governo de todas as coisas que Deus criou fosse feito por uma família. Família essa espelhada, completamente baseada na figura que já existia na Trindade. Então, a estrutura base de uma família é muito similar àquela da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos ali um Deus que é Pai. Nós temos Jesus que é o Filho. Aí você deve estar pensando, né? O Fábio vai dizer que o Espírito Santo é a mãe. Não, queridos, eu não vou dizer que o Espírito Santo é a mãe. Pelo amor de Deus, não sai reproduzindo isso daí, eu não estou dizendo isso. Mas é interessante a gente pensar que muitas vezes, aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida, e a obra que o Espírito Santo faz na nossa vida, parece com aquilo que a nossa mãe faz com a gente. Você já teve alguma vez, assim, alguma experiência na sua vida, que você não aguentava mais, e você foi chorar no colo da sua mãe? Quem já fez isso? Você já teve alguma vez na sua vida alguma situação que você não aguentou mais e você foi chorar no colo do Espírito Santo? Não é que o Espírito Santo muitas vezes ele parece a mãe da gente, assim, de tão bom que ele é. Ele faz um pouco aquele papel que a mãe da gente faz na família, né? Então ele faz esse papel referente à figura materna muitas vezes. E também nós, como pessoa, já que a Trindade são os três, nós, como seres, nós também somos divididos em três partes. Nós somos seres tricotômicos, nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. A Bíblia fala sobre isso. Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que o nosso corpo, ele vai voltar para o pó da terra. O nosso espírito, ele volta para Deus que o criou. E a nossa alma é eterna, a nossa alma vai viver eternamente. Ou uma eternidade em glória, em alegria com o Senhor, ou em tormento no inferno, que não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e para os seus anjos.
Sabe, queridos? E também a família, ela é separada em 3 partes. Nós temos a figura paterna, nós temos a figura materna e nós temos os filhos. Deixa eu ver quantas famílias nós temos hoje aqui. Rapidinho. Nós temos várias famílias. Glória a Deus por isso. Muito bom ver a igreja cheia de família, né? Legal isso. Então, queridos, a figura paterna, eu quero começar falando da figura paterna, do pai. O pai, ele transfere identidade e valor aos filhos. Repete isso comigo, vamos lá? O pai transfere identidade e valor aos filhos. Então, o pai, ele tem essa responsabilidade dessa transferência. Sai dele e vai para os filhos. Ele transfere identidade e valor para os filhos. E quando eu vejo a palavra falando em identidade, em transferência, eu me lembro sempre de 2 coisas. Eu estava pensando nesses dias sobre essa palavra e me veio à mente 2 coisas. Primeiro, eu lembrei de uma história que no deserto, Moisés, ele era responsável por conduzir o povo no deserto. Amém? E Moisés, ele sofria muito, gente. Eu não queria estar na pele de Moisés, não. Porque Moisés, ele comandava aquele povo sozinho. A Bíblia diz que de manhã, ele sentava na porta da tenda, botava uma cadeirinha lá, sentava, e o povo fazia uma fila enorme. Igual a fila do SUS. Fazia uma fila gigante. E o povo ia para lá fazer, sabe o quê? Levar as picuinhas dele para o Moisés resolver. Moisés, o filho desse aqui deu um cascudo no meu filho. Eu quero dar um soco nele. O que eu faço? E Moisés tinha que resolver aquele problema. Moisés, aquele camarada ali roubou a galinha do meu quintal. E Moisés tinha que arbitrar essa causa aí. E Moisés, a Bíblia diz que Moisés passava da manhã até o anoitecer, atendendo essas pessoas. E Moisés tinha um sogro. O sogro de Moisés era um homem chamado Jetro. O Jetro chega com Moisés, e ele nem era do povo de Deus, tá, irmãos? Mas ele teve uma visão legal. Ele chegou com Moisés e disse assim: Moisés, isso não é legal não que tu está fazendo, tu vai morrer desse jeito. Tu não tem vida para nada, Moisés. Tu passa o dia resolvendo picuinha dessas pessoas. Faz o seguinte, escolhe umas pessoas aí no meio do povo, um pessoal que tem um perfil de liderança, para te ajudar. Eles pegam as causas menores, esse problema aí de filho que deu cascudo no outro e de vizinho que roubou a galinha do outro, deixa eles resolverem. Para ti, vem só os problemas maiores. Deus se agradou da ideia. Aí Deus fala com Moisés: Moisés, separa 70 anciãos do povo, 70 líderes no meio do povo. Moisés se animou e disse: eita Deus, que legal. Então Deus, derrama do teu espírito também sobre eles. E Deus disse: negativo, eu vou pegar do espírito que está em ti e vou transferir para eles. Sabe, queridos, você que é pai, a unção de Deus sobre a tua vida, Deus quer transferir de ti para os teus filhos. E isso me lembra da segunda coisa, eu falei que eram 2 coisas, porque Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 também, dá para colocar? Deuteronômio 6, a Bíblia, Deus dando ordem a Moisés e também ao povo. Deus diz o seguinte, deixa eu ler aqui, Deuteronômio 6, a Bíblia diz assim, que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, ensine-as com persistência aos teus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E eu vejo isso aqui, a sensação que me dá é que Deus estava querendo dizer assim, olha, fala isso para o teu filho de dia e de noite. Toda oportunidade que tu tiver é oportunidade para você transferir a minha porção que está em ti para eles. Transfere para eles a minha identidade e os valores do meu reino. Então a função paterna é essa transferência de identidade e valor dos céus para os seus filhos, do reino de Deus para os seus filhos. O filho, ele começa a estabelecer a sua masculinidade e ele aprende sobre as habilidades que ele tem pela maneira como o pai vai transferindo para ele. Queridos, eu sou flamenguista, sabe por quê? Porque Deus, em primeiro lugar, porque Deus é bom. Deus é bom. Deus não reservou para mim uma vida de sofrimento. E em segundo lugar, porque meu pai é flamenguista. Eu cresci vendo meu pai sentado na frente de uma televisão, com uma camisa de um time que eu nem sabia direito qual era,
e se alegrando ali, torcendo e se envolvendo com aquilo, e eu cresci com aquilo, ele transferiu isso para mim, foi transferido, e tantas outras coisas que eu poderia citar aqui, que meu pai transferiu para mim. Então, essa transferência de muitas coisas que o meu pai passou para mim, isso se deu através do meu relacionamento, no decorrer dos anos com ele. A filha, ela também aprende como ser mulher pela maneira como o pai se relaciona com ela. Eu tenho uma filha, eu já sou pai, eu tenho uma filha, e eu procuro dar o melhor que eu posso para ela, e eu procuro tratá-la da melhor maneira possível, e eu fico com a sensação sempre no meu coração assim, eu oro para Deus, dá para ela um marido que vai tratar ela do jeito que eu trato, porque eu trato ela bem, eu quero o melhor para ela, eu sou pai, eu amo ela de todo o meu coração. Deus, que ela aprenda comigo, eu oro para Deus isso, queridos, desde pequenininha eu oro, Deus, que ela aprenda, e não aceite que ninguém venha tratá-la diferente da forma como eu a trato, que ela se relacione com alguém que vai tratá-la da mesma maneira, talvez com alguma diferença ou outra, mas que a trate tão bem quanto eu a trato, que ela não aceite menos do que isso. E eu, agora já tenho 14 anos, de vez em quando eu converso com ela, olha, tu não vai aceitar nenhum vagabundo aí te tratar mal, quando tu estiver lá com teus 40 anos, que tu for casar, ou tu for namorar, aí já é demais, né? Mas eu converso com ela, tento orientar para que ela entenda isso, e o pai, ele tem essa responsabilidade, de mostrar para a filha, quem ela é, o valor que ela tem, e a forma como ela merece e deve ser tratada. Mas sabe, queridos, nenhuma família é perfeita. A minha família não é perfeita, eu não sou perfeito. Eu já falhei algumas vezes com a minha filha. Meu pai já falhou comigo também. Minha mãe também já falhou comigo algumas vezes. A sua família, eu tenho certeza que não é diferente. Você também já falhou, seus pais já falharam com você já falhou com seus filhos. E essa ausência física e emocional, essas falhas que acontecem, e é uma diferença abissal entre a primeira família, que é a Trindade, e a nossa família, é que a Trindade, ela é santa, ela nunca falhou, e ela nunca vai falhar. Mas lá no Jardim do Éden, a primeira família, ela falhou, que Adão e Eva caíram em pecado. E essa ausência física, ausência emocional, muitas vezes do pai no lar, ela pode gerar várias lacunas, as rupturas que eu falei no começo, sobre esse entendimento que os filhos têm acerca do seu destino, do seu valor, da sua identidade. Os pais, eles também são responsáveis por dar proteção, eles também são os provedores, e muitas vezes acontecem falhas nisso também. O pai deixa de prover, deixa de proteger, a mãe deixa de prover, deixa de proteger, e isso cria um ambiente muito inseguro para quem é filho. E aí, isso acaba, os problemas, muitas vezes, na nossa família biológica, a gente acaba, às vezes, querendo transferir esses problemas para a nossa relação com o nosso Pai Celestial. Porque o meu pai biológico falhou comigo, isso criou uma ruptura no meu coração, muitas vezes na minha alma, muitas vezes porque eu passei por problemas com o meu pai, e eu não soube lidar com esses problemas com o meu pai, eu arrasto tudo isso para o meu relacionamento com o meu Pai Celestial. E aí eu não consigo me relacionar com Deus da melhor maneira possível, porque eu estou cheio de traumas, eu estou cheio de feridas na minha alma, e eu não consigo desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim, por causa disso. Deus, eu estava pensando que Deus nunca vai ter problema comigo, mas eu muitas vezes eu tenho problema com Deus. O problema nunca é Deus, queridos, mas eu, às vezes, por causa dos meus problemas, eu não sei me relacionar com Deus direito. Então, vamos pensar um pouco sobre isso? Quando as pessoas buscam as suas identidades em Deus, elas podem ter dificuldade se o pai não participou do seu desenvolvimento direito. Você pode, muitas vezes, transferir esse sentimento de desproteção para Deus. Sabe por quê que muitas vezes as pessoas ficam receosas? Entre dar o dízimo no domingo à noite, o Marco estava falando agora, entre dar o dízimo no domingo à noite e na segunda-feira ter que pagar uma conta. Eu já tive essas experiências também, de
Meu Deus, eu estou com o dinheiro do meu dízimo aqui, mas amanhã eu tenho que pagar aquela conta e o dinheiro não está completo. É porque eu muitas vezes não senti, e a culpa é minha, eu não senti segurança suficiente de que Deus ia me prover. É porque Deus não vai prover? Deus vai falhar comigo? De jeito nenhum. Mas a insegurança é minha. Porque muitas vezes o meu pai falhou comigo. E eu achei que Deus, como pai, também ia falhar comigo. Parece até meio louco a gente saber que Deus é perfeito, mas muitas vezes não confiar 100% nele. Tem um louvor bem antigo, da época do Rodrigo, que diz assim, ó: vou olhar em teus olhos. Quem sabe esse louvor? Vou jogar-me em teus braços, como criança. Você já fez essa brincadeira com o filho? Pegar o filho assim, jogar ele para cima, e pegar e girar o filho? Você já prestou atenção que a criança, ela sempre confia no pai? Ela tem a certeza que o pai não vai, sem querer, deixar ela escapulir, cair e se arrebentar toda? Assim é a nossa confiança com o nosso Pai Celestial. A gente se jogar no braço dele, saber que ele não vai deixar a gente cair. Mesmo que a gente tenha passado aí na nossa caminhada por muitos traumas, por muitos problemas, por muitas rupturas, mas temos a certeza e a confiança de que Deus não vai falhar conosco. Quero falar um pouco sobre a mãe, a outra figura, né, da família. A mãe, ela supre a necessidade de conforto. Está ali a barrinha ali, ó, o Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes ele faz esse papel, né, tem essa figura um pouco de mãe com a gente. E é para a mãe que a gente corre quando a gente rala o joelho. É para a mãe que a gente corre quando a gente se corta com a faca sem querer, quando a gente é criança. Eu, quando era criança raiz mesmo, jogava futebol na rua, no asfalto. E de vez em quando a gente, muito bom jogador, né? A gente ia chutar a bola, acabava chutando o asfalto e arrancava aquele tampão do dedo. Ia correndo para casa, já com o dedo todo ensanguentado, chorando para cima da mãe. E era ali que a gente encontrava conforto. Era ali que eu encontrava o conforto. A minha mãe muitas vezes vinha com o mertiolate, aquele da época que ardia ainda, passava em cima, ardia pra caramba, doía pra caramba, mas a gente sabia que aquilo ia sarar e dava conforto. E é para o Espírito Santo que a gente corre quando a gente também está precisando de conforto na nossa alma. É na presença do Espírito Santo que a gente encontra esse carinho, esse conforto. Eu acho o Espírito Santo tão carinhoso, gente. Eu acho o Espírito Santo tão acolhedor, sabe? Na presença do Espírito Santo a gente sente o abraço. É meio louco isso, porque a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir aqueles braços assim, abraçando mesmo, a gente consegue sentir os braços dele ao redor da gente. Olha, eu já tive experiência de sentir o coração dele batendo assim, junto com o meu. Sabe quando você abraça alguém e você sente o coração da pessoa estar pertinho do teu ali batendo junto? Eu já experimentei isso. É muito louco. O Espírito Santo, ele tem essa característica que a nossa mãe às vezes tem de acalentar a gente nos momentos de dor, nos momentos de desespero, no nosso momento de agonia. E hoje é um dia que você pode correr para a presença do Espírito Santo, para desfrutar de tudo isso, desse carinho que ele tem para nos oferecer. Mas sabe, agora eu falei do meu pai, né? A minha mãe, ela é uma bênção, ela é muito controladora. Eu hoje em dia, eu moro com a minha mãe, eu voltei a morar com a minha mãe, com os meus pais, né? E a minha mãe, ela é o seguinte, ela só dorme depois que eu chego em casa. Ela só vai dormir depois que eu chego. Quando eu vou sair de casa, ela pergunta: para onde tu vai? Com quem tu vai? Que hora tu volta? Ela é aqui, ó, ela é controladora. Eu já tenho 44 anos de idade e a minha mãe ainda faz isso. Até hoje ela faz isso, ela é controladora. Eu já falei para ela muitas: mãe, a senhora é controladora demais. Ela disse: eu sei, eu não vou mudar não. E ela já está com 60 e pouco, então realmente acho que ela não muda mais. Mas às vezes a mãe, ela pode ser tão controladora, ela pode controlar tanto, colocar uma rédea tão curta e mostrar que ela não está feliz com as tuas escolhas, que ela não está feliz com as tuas decisões, que ela não está feliz com o teu jeito de ser, com a tua personalidade. E nós aprendemos uma coisa muito errada, que a gente tem que ser perfeito para agradar a nossa mãe.
A gente tem que fazer tudo certinho ali, tudo dentro da rédea dela para agradar. E aí, quando nós vamos nos relacionar com o Espírito Santo, a gente acaba achando que a gente tem que ter uma perfeição absoluta para nós estarmos na presença dele, para ele realmente habitar dentro de nós. Sabe, querido, nós não somos perfeitos e nós não vamos conseguir ser perfeitos. Mas mesmo nas nossas imperfeições, quando nós erramos, quando nós pecamos, eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele habita dentro de você. O Espírito Santo, ele não é o Rexona, mas ele nunca te abandona. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca te abandona. Essas mensagens, elas têm tudo a ver com a história do filho pródigo. E o filho pródigo, a Bíblia diz que ele saiu de casa, pediu uma herança a qual ele nem tinha direito ainda. Ele saiu de casa e ele foi gastar a fortuna dele com tudo que ele podia imaginar na vida dele. Mulher, bebida, droga, tudo que você pode imaginar aí. Ele gastou todo o dinheiro e ele começou a passar necessidade porque veio uma seca sobre a terra onde ele estava morando. E a Bíblia diz que ele começou a desejar comer a comida dos porcos. Vocês já viram comida de porco? Eu já vi. Gente, aquilo não tem condição do ser humano comer aquilo. E ele começou a desejar a comer a comida dos porcos. E aí ele lembrou, a Bíblia diz assim, que ele lembrou que lá na casa do pai dele, ele tinha refeição, os servos do pai dele têm refeição todo dia, 3 vezes. E toda vez que eu leio essa história, o Espírito Santo sopra um negócio no meu ouvido aqui. Sabe quem fez ele lembrar? Fui eu. Ele estava perdido, ele estava longe da família, ele estava longe do pai, mas sabe quem estava lá com ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo nunca nos abandona. Que você creia, você abrace essa verdade hoje para a sua vida, você tome posse dessa verdade para a sua vida. Eu não sei qual é a situação, a circunstância que você entrou hoje aqui, se você está perto de Deus, se você está longe de Deus, mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo, ele nunca te abandona. Ele nunca te abandona. Em vários momentos da tua vida, talvez você vai estar tão longe de Deus, mas ele vai estar ali soprando no teu ouvido. Ele vai estar ali falando palavras no teu ouvido. Ele vai estar ali ministrando coisas no teu ouvido, que você nem imagina que é ele, mas é ele. Então, queridos, às vezes a gente cria essa fantasia de que a gente tem que ser perfeito, porque se a gente pecar, o Espírito Santo é muito sensível, e ele vai pegar e ele vai sair de dentro do nosso coração e ele vai embora. Isso não é uma verdade. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E a Bíblia chama o Espírito Santo, Jesus ele fala, falando para os seus discípulos, ele diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. Quando nós pecamos e nós nos ferimos com o pecado, é dele que vem o consolo. É da presença dele que vem o consolo. E, sabe, os nossos pais biológicos, talvez, eu já falei do pai, já falei da figura da mãe, os nossos pais biológicos, talvez eles tenham ferido a gente. Eles não são perfeitos, a gente tenha passado por problemas aí com os nossos pais. Talvez você tenha tido um relacionamento, uma relação muito conturbada com seus pais, muito ruim com seus pais. Você, até, ao contrário de mim, né, que quando teve a ruptura no dia que eu saí de casa, eu fiquei ali meio, estou indo embora. Talvez você, deu foi glória a Deus quando saiu de casa. Eu não sei. Mas mesmo que você tenha passado por uma caminhada muito difícil, cheia de armadilhas, cheia de pedras no meio do seu caminho, Deus é poderoso para te curar. E essa cura que você recebe é a cura que vai te possibilitar aproveitar e desfrutar 100% de um relacionamento com Ele, com Deus. Amém? Bom, falei do pai, falei da mãe, agora eu vou falar dos irmãos. E eu vou incluir aí na sacola dos irmãos, eu vou incluir também os amigos. Os nossos irmãos, os nossos amigos, principalmente os amigos, é para eles que a gente conta aquelas coisas que a gente não consegue contar para pai e mãe. Sabe quando você está adolescentezinho ali, né? O menino está com a voz meio fina, meio estranha, meio grossa, meio fina, meio grossa, meio estranha, né? Está começando a sair um espelhinho na cara ali, né? E aí ele começa a ficar afim da menina ali, da menina da escola, né? Ele não tem coragem de chegar para o pai e para a mãe e dizer assim, pai, mãe, estou afim de uma menina lá do colégio. Ele fala para os colegas, né? Ele fala para os amigos, né? Então, para os nossos amigos é que a gente tem coragem de falar, às vezes, os maiores segredos, né? Aqueles segredos mais cabeludos, né? A gente fala para os nossos amigos.
Mas mesmo assim, às vezes os nossos amigos, eles nos desvalorizam, às vezes os nossos amigos nos manipulam, às vezes eles controlam a gente também. E quando isso acontece, a gente acaba tendo uma compreensão enganosa sobre o papel desses amigos na nossa vida. E João capítulo 15, para mim é um versículo muito lindo, porque ali Jesus ele fala assim, ó, eu já não chamo mais vocês de servos, porque o servo ele não sabe o que ele tem que fazer. Eu chamo vocês de, quem sabe? Eu chamo vocês de amigos. E Jesus é o nosso melhor amigo, amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, ei, Jesus é teu melhor amigo. Isso, Jesus é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso companheiro. Jesus é nosso companheiro de viagem. A viagem da nossa vida, Jesus é nosso companheiro. E as reações dos nossos amigos, as pisadas na bola que os nossos amigos dão com a gente não pode transferir isso para Jesus. Como assim, né? Às vezes, um irmão mais velho, quem é irmão mais velho aí? Eu sou caçula. Olha, tem vários irmãos mais velhos. Né? Você já teve que cuidar dos seus irmãos mais novos? Já, né? Já teve que cuidar? Eu tenho certeza que você cuidou dos seus irmãos mais novos só porque seu pai e sua mãe lhe obrigou a fazer isso. Né, Marco? Também, né? Porque quando o pai e a mãe saem de casa, aí vai ficar só os filhos e o filho mais velho ali, o que o pai e a mãe geralmente faz? O que geralmente o pai e a mãe falam? Presta atenção nos teus irmãos, hein? Cuida dos teus irmãos. E aí lá vai você que estava doido para ficar só assistindo televisão e dormindo, ter que ficar prestando atenção nos outros irmãos mais novos, né? E assim, às vezes, quando a gente faz isso forçado, pode dar a impressão que Jesus, às vezes, quer forçar a gente também a fazer as coisas. Que Jesus está querendo te forçar a participar de uma célula. Que Jesus está querendo te forçar a vir para um culto dia de domingo. Que Jesus está quer forçar você a fazer o forma. Que Jesus está querendo te forçar a participar da escola da cultura da igreja. Jesus está querendo forçar você a ir para o retiro satisfação. Querido, Deus não está te forçando a nada. Parece assim que Jesus está te forçando naqueles momentos que o Marco estava aqui, a você vir aqui ofertar. Jesus não está ofertando ninguém a nada. Jesus não está obrigando ninguém a nada. Jesus não está forçando barra nenhuma para ninguém, de nada. Sabe, 1 João capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz ali que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados, eles não são penosos, não é um fardo que você tem que carregar de obedecer a Jesus, porque Jesus está te forçando a obedecer a Ele. Não tem nada disso. Pelo contrário, Deus trabalha com o nosso livre arbítrio. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz o que ali? Eis que estou à porta aí. Se alguém abrir a porta, e ouvir a minha voz, aí sim, eu entro, vou entrar, eu vou cear com você, você vai cear comigo. É assim que funciona. Então, o irmão mais novo, quem é irmão mais novo? Eu sou irmão mais novo, eu sou caçula. Isso, tem uns caçula aí também, né? Legal. Tamo junto, somos nós, os mais novos. O irmão mais novo, ele já pensa o quê? Esse aí só porque é mais velho quer mandar em mim. Esse aí só porque é mais velho quer me controlar. Pensa que é quem? Pensa que é meu pai? Pensa que é minha mãe? Mamãe chegava e fala tudo para ela. Esse é o irmão mais novo, né? E ele pode pensar o quê? Que Deus é controlador. Que Deus quer te colocar numa redoma, quer te colocar numa bolha, numa cápsula, onde você não vai conseguir sair dali. Que você tem que gostar de hino de fogo. Você tem que andar com a camisa aqui, toda abotoadinha, aqui assim, assim, você tem que chamar todo mundo de amado, você tem que chamar todo mundo de varão, de varoa, e você tem que se encaixar naquilo, e que você isso, que você aquilo, sabe? E o nosso Deus, Ele não é controlador. Nós cantamos ainda agora, clamamos pelo quê? O nosso Deus é um Deus de liberdade. E a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Parece até redundante esse versículo, né? Foi para a liberdade que Cristo nos... É lógico isso, né?
mas é porque o ser humano, ele tem a capacidade de ele, após ser livre, querer se escravizar de novo. Eu lembro que, eu falei de Moisés ainda agora, o povo de Deus no deserto, depois que eles saíram, 400 anos de escravidão, gente, 400 anos de... Quantas gerações dá isso aí? Sei lá, dá umas 5, 6 gerações, né? E eles saem ali do deserto, e aí quando eles chegam no deserto, gente, deserto não é um shopping não, não é um supermercado não tem comida, não tem nada. Aí eles chegam ali, começa a passar sede, aí Deus provê a água, começa a passar fome, Deus provê o maná, mas o povo queria comer, sabe o quê? O povo queria comer carne. Não tinha um vegetariano ali, eles só queriam comer carne. E aí, Moisés fica agoniado, andando de um lado para o outro, tentando resolver o problema. E aí alguém se levanta, um endemoniado se levanta lá no meio do povo e diz assim: vamos levantar um capitão aqui, vamos voltar lá para o Egito. Olha só, olha a mentalidade. A gente vai voltar a ser escravo de novo, vamos para lá, porque lá tem cebola. Meu Deus, cebola é bom comer cebola, gente? Desde quando comer cebola é bom? Mas era a mentalidade deles. Vamos levantar um capitão, vamos voltar para a escravidão. Mas, queridos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Então Jesus não quer te controlar. Pelo contrário, Ele quer te libertar. Quer que você conheça a verdade, para que a verdade faça o quê? Te aprisione? A verdade te liberte. Amém? E muitas vezes essas lacunas aí que a gente tem nas nossas relações com irmãos, com amigos, elas acabam fazendo que a gente não se sinta incluído, não se sinta parte. Eu quero dizer para você, você é parte dessa família aqui, ó. Você faz parte dessa família. Cada um de vocês, todos vocês são parte dessa família, do mais bebezinho que nem entende ainda o que eu estou falando, ao mais adulto. Todos nós somos parte dessa família, todos nós fazemos parte, nós somos incluídos. Jesus faz questão de nos incluir na sua família. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Amém. E por fazer questão de que a gente seja incluído na sua família, e que a gente se relacione com Ele como Pai perfeito que Ele é, da melhor maneira possível, Ele quer que a gente vivencie uma cura profunda nos nossos relacionamentos. Nós precisamos ser curados nos nossos relacionamentos. Relacionamento com os nossos pais, relacionamento com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Interessante que esse processo da gente conseguir se relacionar melhor com Deus, ele passa por a gente conseguir se relacionar melhor um com o outro. Para eu aperfeiçoar a forma como eu me relaciono com Deus, Deus quer que eu aperfeiçoe a forma como eu me relaciono com você, com os meus pais na minha casa, com os meus irmãos, com os filhos. E eu quero ler uma frase aqui que eu achei muito bonita, que é a seguinte: um filho que se ausenta intencionalmente da companhia dos pais revela um coração ferido em alguma fase do desenvolvimento da vida. Sabe o filho pródigo? Quando ele diz assim: pai, me dá minha parte da herança aí que eu quero ir embora. É isso aqui. Em algum momento o coração daquele filho foi ferido por alguma atitude do pai, por alguma palavra que o pai falou. Em alguma fase do desenvolvimento da vida daquele jovem, ele sofreu algum tipo de decepção com o seu pai, com a sua figura paterna, e ele quis ir embora de casa. E o pastor Carlito Paz, ele fala uma outra coisa, já voltada para a nossa família espiritual, que toda rebelião na igreja e na sociedade é um grito interno de orfandade. É alguém que no fundo se sente órfão, é alguém que no fundo está passando por um problema de orfandade, e está querendo ali um pouco de atenção através de uma atitude de rebelião, uma atitude rebelde. E eu quero falar aqui de 10 consequências, rapidamente. Amanhã, fiquem ligados no podcast que a igreja está fazendo, porque nesse podcast vai ter um aprofundamento maior dessas consequências que eu vou falar aqui, e é muito interessante isso, gente, é muito poderoso e realmente acho que vai ter um efeito muito positivo nos nossos relacionamentos, e quero convidar você a assistir esse podcast, participar. Acho que o Rodrigo depois vai falar o horário, né? Vai falar o horário aqui.
mas eu já adianto que amanhã, e convido você a participar, eu quero falar aqui de 10 consequências do rompimento da intimidade com os pais, os nossos pais biológicos. Primeira, codependência. Nós temos a tendência natural a repetirmos facilmente alguns comportamentos dos nossos pais, tanto os bons quanto ruins. A gente tende a fazer coisas que a gente viu os nossos pais fazendo. A gente tende a repetir, a replicar aquilo que a gente cresceu vendo os nossos pais fazendo. Segundo, ações punitivas. Punir os pais é perpetuar o mal. Sabe por que esse jovem, o filho pródigo lá, ele disse assim: pai, estou indo-me embora, dá minha parte da herança? No fundo ele queria punir ele queria atingir de alguma forma os pais e os irmãos e a família. Ele se rebela para querer de alguma forma aliviar aquela dor que ele está sentindo, causando dor no próximo. Terceira consequência, frieza emocional. Tem um versículo lá do filho pródigo, que eu acho assim, ele é muito forte, que é o versículo, deixa eu achar aqui. Ele diz assim, olha a frase que ele fala para o pai dele: o mais novo disse ao pai: quero minha herança agora mesmo. Quando eu leio esse agora mesmo, eu acho isso tão forte. Ele parece assim que ele está dizendo assim: eu não aguento mais ficar aqui. É agora, tem que ser agora. Você tem que dar a minha parte da minha herança agora, porque eu não aguento mais ficar aqui. Eu quero ir embora hoje. Se puder, o caminhão da mudança já está ali na frente. Eu quero sair fora daqui. Isso demonstra uma frieza, uma falta de equilíbrio emocional desse rapaz, né? Parece assim que o coração dele já estava completamente petrificado, não sentia mais nada, já estava sentindo essa frieza emocional de forma muito profunda. Quarto ponto, orfandade. A orfandade é o sentimento de não pertencimento aliado à rejeição. Ele achava o quê? Eu não pertenço mais a essa família. Esse pai que está aí não é meu pai. Eu lembro daquela frase que a gente sempre falava nas reuniões de 30 semanas, que era: eu, fulano de tal, filho amado de Deus, vencendo a orfandade e a rejeição, né? Quinto ponto, distorções sexuais. O que o filho pródigo foi fazer com o dinheiro que ele recebeu do pai? Foi gastar. Foi meter o pé na jaca. É isso. Foi gastar com mulheres, com bebida, com orgias. E muitas vezes os lares, as famílias, elas são um ambiente onde essas distorções sexuais, esse distanciamento emocional entre pais e filhos empurra os homens para querer satisfazer essa carência, essa necessidade no sexo. E isso não traz satisfação nenhuma, só traz frustrações e um vazio muito grande para a alma. Número 6, relacionamentos superficiais. A falta dessa conexão duradoura com os pais fará com que as pessoas não consigam expressar o que se passa dentro do seu coração. E todos os relacionamentos dessa maneira acabam sendo superficiais. Você, por não ter essas raízes emocionais com a sua família, acaba não conseguindo. Já vi muita gente falar isso: eu não consigo ter relacionamento profundo com ninguém, não consigo ter um relacionamento duradouro com ninguém. Começa a namorar um mês, depois, quando vê que o negócio vai ficar sério, que as raízes vão se aprofundar, pula fora. E vive uma vida assim, pulando de galho em galho, de relacionamento em relacionamento. 7, é o medo. Quando quebra o elo de intimidade, o filho, o homem, tende a se sentir sem direção e com medo de tomar decisões. Talvez você já tenha passado por isso na sua vida, teve que tomar alguma decisão, você tinha que tomar essa decisão sozinho, você não tinha apoio de pai, você não teve apoio de uma mãe por perto, e você sentiu medo. Mas nós cantamos hoje aqui, várias vezes, o quê? Que nós não somos mais escravos, porque nós somos filhos de Deus. Amém? Número 8, solidão. A solidão traz a falsa sensação de que é possível viver sem a ajuda dos outros. Olha o filho pródigo de novo. Eu vou viver sozinho, porque com o dinheiro que eu vou receber, eu me garanto.
Pastor Fred, ele fala sempre que no reino de Deus não tem carreira solo. Eu acho essa frase muito certeira. Deus não trabalha com carreira solo. Nós fomos criados para viver em sociedade e, acima de tudo, nós fomos criados para viver em família. Número 9, culpa. Culpa é coisa do diabo, queridos. A culpa é Satanás tentando nos convencer de que nós somos inadequados. Culpa é Satanás falando no teu ouvido, dizendo que você não presta, que você sempre faz a mesma coisa errada, que você nunca vai dar certo, que daqui a algum tempo você vai cometer aquele erro de novo. Isso não é uma verdade. E eu volto para a canção que nós estávamos cantando agora. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de... Nós somos filhos de Deus. Amém? Para nós terminarmos, um filho perdido, ele pode experimentar muito dessas 10 consequências aqui. O filho pródigo, ele viveu praticamente todas essas 10 coisas aqui, nessa pequena história que Jesus conta. Só que o filho pródigo, ele tomou uma decisão. A história dele teve uma virada. A história dele tem um termo em inglês que é plot twist. Teve um plot twist, uma virada aí na história dele, na trama da história dele. Porque ele tomou uma decisão de voltar. Ele tomou uma decisão de ir para a presença do Pai. Ele tomou uma decisão de voltar para o abraço do Pai. Ele decidiu voltar para casa. Será que hoje não é uma noite de você tomar uma decisão de voltar para sua casa? Eu estou falando em sentido figurado, tá, querido? Estou dizendo para você voltar a morar na casa dos seus pais, nada disso. O que eu quero dizer com voltar para casa é você tomar a decisão de reatar relacionamentos, de consertar relacionamentos, de curar relacionamentos. Deus não vai fazer isso por você, não. Deus não pegou o filho pródigo pela orelha e saiu arrastando o filho pródigo de volta para o portão da casa do pai dele, não. Ele teve que tomar essa decisão. Então, se hoje é um dia de você se reaproximar dos seus pais, se hoje é dia de você se reaproximar dos seus filhos, se hoje é dia de você se reaproximar da sua família, é isso que o Espírito Santo está falando aí no teu coração hoje. Te reaproxima dos teus pais. Talvez faça tanto tempo que você não abraça seus pais, que você não conversa com seus pais, que você não visita seus pais, que você não senta para tomar um café com eles. Talvez faça tanto tempo que você não liga para um filho, que você não fala com o filho. E quando nós curarmos esses relacionamentos, nós vamos conseguir nos relacionar muito melhor com Deus. Quando a gente se relaciona bem com os nossos irmãos, o nosso relacionamento com Deus, ele melhora. Porque como é que você vai se relacionar bem com Deus que você não vê, se você não se relaciona bem com o seu irmão que você vê? Então eu te convido hoje, e aí eu peço para você repetir comigo. Repete comigo assim: a minha história não termina por aqui. Vamos lá de novo? A minha história não termina por aqui. Porque a história do filho pródigo foi muito trágica, mas ela não terminou ali. Ele naquele chiqueiro querendo comer a comida dos porcos. Ela terminou com o pai honrando de novo aquele filho, colocando um anel no dedo dele, sandália nova no pé dele, uma roupa nova nele, fazendo uma festa porque aquele filho tinha voltado para casa. Então hoje, que haja festa nos céus porque você decidiu voltar para casa. Eu quero que você fique de pé agora, eu quero orar. Quero orar com você. Se você hoje quer tomar essa decisão de fazer o caminho de volta para a casa do seu pai, eu quero orar contigo. Se você hoje toma essa decisão de voltar para casa, de reatar relacionamentos, de consertar relacionamentos, de curar relacionamentos, pode levantar sua mão, eu quero orar contigo. Amém.